Oi meninas, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo aqui esse pé do vaso desse modelo que não encontrei aula aqui no YouTube, tá? Eu fui lá no canal da Janine de Freitas e ela tem essa base aqui de um jogo que também é cru e bege. Lá ela começa aqui com 22 correntinhas, volta na sétima e começa a fazer os grupinhos. Então, primeira coisa, vocês vão lá na aula dela e vocês façam o início. Lá ela faz com 15 carreirinhas aqui do pé do vaso e mais uma para dar a volta em tudo. E eu fiz igual ela fez, tá? Depois, pessoal, eu tirei lá da aula dela e eu fiz o seguinte processo. Olha, eu amarrei aqui o fio, tem até a pontinha aqui. Fiz aqui os 3 pontos altos. Uma correntinha em cada espacinho desse aqui, eu fiz 3 pontinhos altos, separados por uma correntinha no espaço, tá vendo? Tá bem nítida aqui a imagem, graças a Deus. Quando chegou aqui dentro desse leque, eu fiz 4 pontinhos altos. Continuei separando apenas por uma correntinha e fiz aqui 1, 2, 3 espacinhos com 4 pontos altos. Dei sequência aqui. Terminei aqui os 4 pontos altos, fiz uma correntinha. Nesse último espaço aqui, antes do leque, eu fiz 3 pontinhos altos, uma correntinha e leque. E aqui do mesmo jeito, tá vendo? Em cada espacinho desses, um grupinho de 3 pontos altos separados por uma corrente, tá? Em nenhum lugar aqui eu vou colocar aí duas correntinhas. Quando chegou aqui, já fiz direto o leque. E dei sequência aqui nessa parte quadrada, porque aqui vai ser o encaixe do vaso, tá? Na segunda carreira, gente, vocês vão ver que aqui eu repeti o leque, fiz uma correntinha, e aqui, ó, no terceiro ponto do leque eu fiz um ponto alto. E aqui, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, separados por uma corrente, até chegar aqui. Quando chegou aqui, já fiz uma corrente, ponto sobre ponto aqui nessa parte dos aumentos e no último um aumento. E fiz assim por 3 vezes, depois uma correntinha e um pontinho alto aqui nesse primeiro ponto dos 3. Aí uma correntinha de novo e aqui eu fiz a outra parte, 3 pontos altos separados por uma corrente leque, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e novamente ponto sobre ponto e corrente sobre corrente. E aqui a mesma coisa, uma correntinha, um pontinho, uma correntinha e o outro leque, tá? Como eu finalizei aqui fechando aquele leque, eu subi aqui 2 correntes e coloquei 3 pontinhos altos nesse espaço. Uma correntinha para separar e aqui, olha, no primeiro, deixa eu aproximar para vocês. No primeiro ponto, aliás, no terceiro ponto desse leque, desse canto, eu coloquei aqui, ó, um pontinho alto. 2 aqui, né, contando com esse espaço, em cima desse primeiro pontinho alto aqui, que dá início a essa carreira, né, eu coloquei mais um. Aí aqui, gente, eu não fechei o leque. Por que que eu não fechei o leque aqui? Porque esse tamanho aqui já deu perfeito lá na garganta do meu vaso, tá? No encaixe do pé do vaso. Então, eu vim, dei sequência aqui, ó, fiz toda essa volta do jeito que vocês estão vendo aqui. Aqui, aumento sobre aumento, sempre separado por uma corrente. Nesse espaço aqui eu fiz a mesma coisa. Um ponto alto sobre esse ponto, um no espaço e o outro também no espaço. Uma correntinha, grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, leque. E aqui, depois do leque, uma corrente, um ponto alto nesse terceiro ponto do leque, um ponto alto no espacinho, um ponto alto em cima desse pontinho. Uma corrente e a mesma sequência, ponto sobre ponto, corrente sobre corrente. E aqui eu finalizei. Agora, gente, eu vou fazer a parte do encaixe do vaso. O que que eu gosto de fazer aqui nessa parte? Eu arrematei aqui, como vocês podem ver, arrematei aqui. Vou começar aqui nessa parte, fazendo aqui um total de 27 correntes. E vou laçar a minha agulha e vou vir aqui direto fazendo aí um pontinho alto, tá? Então, eu vou fazer ali e vou mostrar pra vocês. Gente, eu já fiz aqui, ó, aqui. E eu lacei a agulha e vim direto em cima dessa correntinha aqui
que tinha imitado um ponto alto no início do trabalho. Lacei e fiz diretamente aqui um ponto alto, tá? Então, depois eu dei sequência fazendo os outros dois grupinhos, os outros dois pontos altos, para continuar aqui esse grupinho, uma corrente, e aqui vocês já sabem, ponto sobre ponto, corrente sobre corrente, tal. Quando chegar aqui nessa parte, tem o aumento, vocês vão fazer o aumento sempre aqui no último ponto, e dar sequência, ó. Quando chegar aqui, pessoal, vocês vão fazer, terminou o aumento, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Nesse espacinho aqui, vocês vão dar sequência aqui com os 3 pontos altos. E aqui vocês já sabem, corrente, 3 pontos altos, corrente, leque, corrente. E aqui você vai fazer um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto aqui. Virei essa parte aqui para vocês entenderem melhor como nós vamos fazer. Olha, aqui eu terminei o aumento, fiz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu vou começar o grupinho de 3. Vou fazer uma corrente, um grupinho de 3, uma corrente, o leque. Depois que eu fizer o leque, vou fazer uma corrente aqui em cima desse terceiro ponto do leque, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, e aqui em cima desse primeiro grupinho eu já vou fazer aqui ponto sobre ponto, corrente sobre corrente, até o final aqui desse trabalho. Quando chegar aqui, pessoal, você vai fazer aqui o último ponto alto aqui em cima desse, e você vai fazer aqui 30 correntes, tá? Desse lado. Como o meu fio acabou aqui, porque eu tava usando sobrinha, eu vou ali fazer a emenda e faço essa parte toda daqui e faço as 30 correntes, depois eu volto com vocês, tá bom? Vocês piscaram, eu já voltei aqui com uma parte do trabalho pronto, né? Vamos lá, não se desesperem, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Como eu disse, eu fiz aqui 27 correntes e ponto sobre ponto, tá vendo? Ó, fiz essa parte toda que eu expliquei pra vocês, né? Aqui, depois do leque, uma corrente, um ponto, uma corrente e os grupinhos, um ponto em cima de cada ponto. E aqui, pessoal, nessa parte aqui da alça, depois que eu terminei aqui esse último ponto, eu fiz aqui 31 correntes. 31 correntes. Aí, chegou aqui na curva, o que que eu fiz? Eu voltei na quinta corrente e fiz um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Depois, eu fiz uma corrente, pulei uma correntinha de espaço e fiz aqui os grupinhos de 3 pontos altos. No final do trabalho, eu fiquei aqui com os 3 pontos altos e uma corrente. E fiz uma correntinha aqui também de espaço e agora aqui ponto sobre ponto. Tá vendo? Não é difícil. 27 correntes, trabalha todo esse lado, a parte oval, esse outro pedaço aqui, o outro lado. 31 correntes, volto na quinta corrente fazendo um ponto alto e os grupinhos de 3 agora, olha. Né, um ponto alto, depois mais um para completar os 3, uma corrente de separação ali também, e os grupinhos de 3. Aqui ponto sobre ponto, e agora eu vou dar sequência aqui nessa parte. Quando chegar aqui, o que eu vou fazer? Em cima desse último ponto aqui, desse grupinho, eu vou fazer um ponto alto, depois eu vou fazer uma corrente, em cima desse ponto aqui, vou fazer um ponto alto, no espaço um ponto alto, e um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto aqui nessa corrente e o outro ponto alto aqui. Aí eu faço uma correntinha de separação, leque dentro do leque, uma correntinha de separação, um grupinho de 3 aqui, uma correntinha de separação, um grupinho de 3 aqui, uma correntinha de separação e um grupinho de 3 aqui. Uma correntinha de separação. Gente, eu fiz essa parte que eu disse pra vocês que ia fazer e voltei pra mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Nós estamos aqui, olha, do lado direito. Eu vou identificar sempre o lado direito
por conta desse leque, tá? Então, esse leque aqui tá pra cima, tá do lado direito do ponto, então nós estamos do lado direito do trabalho. Essa carreirinha aqui ficou do lado avesso, tá? Então, eu fiz ela, ó, normal, tá? Do lado avesso. Agora, eu virei só pra mostrar pra vocês. Que aqui, quando eu terminei o terceiro ponto, eu fiz uma correntinha, pulei outra de base e fiz aqui os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Acontece que lá no final do trabalho, as 27 correntes não foram suficientes. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um pontinho a mais aqui no mesmo buraquinho, ou seja, ficou tipo um aumento, tá? Então, eu vou editar o vídeo. Quando for editar o vídeo, quando eu falei lá das 27 correntes, eu coloco lá a correção, que na verdade não são 27, são 28, tá? Então, pessoal, agora eu vou fazer aqui duas correntinhas, um ponto nesse em cima do segundo, um ponto em cima desse terceiro, uma correntinha, eu vou dar prosseguimento aqui com os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E vou fazer aqui a parte dos aumentos, né? Lembra que a gente tá do lado direito, então o aumento vai ficar sempre no último. Quando a gente tiver na outra carreira, vai começar o aumento no primeiro ponto, né? Porque vai estar do lado avesso, vai estar virada a peça. E aí eu vou terminar essa carreira toda aqui. E vou terminar também as outras, pessoal, porque a parte mais complicada mesmo é essa daqui, de fazer as alças, né? O número de correntes. Então, eu vou dar sequência. Nessa parte crua, preciso de 9 carreiras. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos precisar de mais 4 carreiras na cor crua. Ida e volta, né? Já que agora a gente já fez aqui essa parte do encaixe. Então, vou precisar aqui de mais 4 carreiras até formar aí o total de 9 carreiras de ida e volta. Do lado direito, o aumento sempre no último ponto, do lado avesso sempre no primeiro ponto, tá? Porque vai ficar virado. Então, depois, eu venho mostrar pra vocês aqui, tá? Talvez eu já venha aí com a peça pronta pra mostrar pra vocês como que ficou, mas eu explico também. Meninas, eu disse que ia voltar com vocês quando eu fizesse aqui, completasse aqui as 9 carreiras que eu precisava pra essa base. E eu fui além, né? Eu completei aqui as carreiras do jeitinho que eu tinha mostrado pra vocês, olha. Fiquei com um total de 9 carreiras. Aqui, ficamos com 5 carreiras, porque nós já fizemos aqui, né, essa parte maior. E aqui, gente, eu quero aproveitar que eu tô nessa parte pra eu falar pra vocês uma coisa. Se vocês não gostam dessa parte muito aberta, se vocês acharem que quando forem fazer essa parte aí ficou muito aberta, então, vocês fazem assim, uma carreirinha antes da minha, tá? Por exemplo, se eu fiz aqui 5, vocês fazem 4. Se eu fiz aqui 6, vocês fazem ali na quinta, tá bom? Na entrada. Uma carreirinha antes. Eu gosto de fazer assim, porque depois eu venho com o acabamento aqui em picô, tá vendo? E aí, o espaço que vai sobrar bem pouquinho, aí é o espaço que eu vou preencher com o picô. Por quê, gente? Porque eu já fiz aqui colocando nessa carreira aqui, uma carreira anterior, e ele ficou muito a continha, assim, do pescoço do vaso. Muito, muito, muito. Ficou, tipo, colando. Inclusive, o picôzinho ficou subindo na lateral do pezinho do vaso. Por isso que dessa vez eu resolvi fazer assim, ele mais aberto um pouquinho. Porque quando eu vier aqui, ó, com acabamento em picô, vai chegar aqui meio centímetro mais ou menos, meio centímetro mais ou menos ali do outro lado e aqui, viu? Então, pelo menos para o meu vaso, que tem a base quadrada, vai ficar assim, muito bom. E depois eu mostro pra vocês, tá? Eu fiz medido pelo meu vaso. Quando chegou na parte que já tava bem certinho, eu só cresci uma carreira e fiz aí essa parte da entrada aqui do vaso, tá? E aqui, vou mostrar pra vocês bem de pertinho, que eu fiz tudo. Olha até essa parte branca, tudo conforme eu ensinei pra vocês. Ponto sobre ponto, corrente sobre corrente. Tá vendo aqui que ele ficou bem retinho aqui, olha, a entrada do vaso. Tá vendo? Ficou bem bonito. Isso porque ainda não terminou o trabalho. Aqui eu terminei essa parte com esse leque. Olha, fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos. Aqui eu terminei com um grupinho de 3 pontos altos,
E o último ponto desses 3 pontos altos foi aqui, em cima desse pontinho alto da carreira anterior, tá? Aqui foi aumento sobre aumento. E essa carreira aqui, essa última tinha ficado aqui no avesso, tá vendo? Pontinho avesso. Daí, eu terminei, olha. Ficou bem bonitinho. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês aqui. Nessa parte aqui, com 7 desenhos. Se vocês acharem que essa parte aqui também tá muito comprida, vocês vão diminuir de 4 em 4. Por quê? 3 pontinhos aqui e uma corrente, tá? Então, se vocês quiserem fazer com 6, vocês vão diminuir 4. Se quiserem fazer com 5, vão diminuir 8. Se quiserem fazer com 4, o que eu não indico, fica muito curto, vocês vão diminuir 12 correntes daquele total que eu falei pra vocês, tá? Então, vamos agora pra parte marrom. Vamos lá, terminei a parte em cru, já vim aqui pro meu bege. Então, aqui eu fiz um pontinho baixo e uma corrente para formar um ponto alto e uma corrente apenas de separação. E os 3 grupinhos de pontos altos agora eu separei por 2 correntes. Por quê? Porque nessa parte cru, como eu tava fazendo apenas uma corrente aqui, essa base começou, tipo, fazer assim, ó. Então, aqui nessa parte aqui todinha, tanto na parte reta quanto na parte oval, eu usei 2 correntinhas apenas nesse barbante marrom. Então, no espaço, um grupinho de 3 pontos altos. Aí eu pulei 2 de base, fiz um pontinho alto no próximo e no outro, do lado, eu fiz 2 pontos. Fiz 2 correntinhas de separação, pulei um ponto, no próximo, um pontinho alto, no próximo, 2. Pulei um ponto de separação, um ponto alto, fiz 2 correntinhas, né? Aí um ponto alto e 2 aqui no ponto do lado. Desse jeito, me sobravam 2 pontinhos altos, igual essa parte aqui, tá vendo? Então, comecei pulando 2, finalizei pulando 2 para fazer o próximo grupinho aqui nesse espaço. E entre um e outro aqui, eu pulei apenas um, tá? Porque assim dava certinho os 3 grupinhos nessa parte aqui, ó, da hélice, viu? Dos aumentos. Como eu disse ali, eu começo na primeira alcinha, eu tenho que fazer um ponto alto no final do bico. E aqui também tem que terminar do mesmo jeito, com um ponto alto no final do bico. Então, o leque vem até aqui e o ponto alto até aqui, para deixar esse trabalho reto. Porque se eu fizer o leque nessa última parte e o ponto aqui, aqui o leque ele vai entortar essa parte aqui do bico, vai ficar mais puxada para lá, tá vendo? Então, só o ponto alto que eu consigo ter um resultado mais reto aqui. Em todos os lugares eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes no fio cru e depois mais uma vez no fio bege, tá? Pra dar certinho. Depois eu começo com o bico. Aí depois que eu tiver feito essas outras 2 carreiras que eu acabei de falar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês e depois eu só vou gravar mais uma vez pra falar do bico e vocês vão ver o resultado.